Graça e paz, queridos. Que bom que nós estamos juntos e agora com uma visão mais ampla sobre o livro de Jó, uma visão mais profunda sobre os sofrimentos e como podemos reagir a ele. E hoje, quando eu olho para o livro de Jó, depois desse tempo juntos, passando por cada capítulo, hoje, se alguém me perguntasse como você percebe o livro de Jó, como você entende o livro de Jó, eu diria que a verdadeira sabedoria, ela é exposta contra a tolice dos sábios tolos. Sim, a verdadeira sabedoria versus a tolice dos sábios tolos. E a chave para nós vermos essa diferença entre uma sabedoria e outra, ou uma aparente sabedoria, a sabedoria verdadeira e uma outra sabedoria, a chave para a verdadeira sabedoria é o temor do Senhor e a esperança futura. Então, duas coisas. O temor do Senhor para hoje, tá bem? O temor do Senhor para hoje e a esperança por vir, que também é hoje, mas os olhos estão lá. O temor do Senhor, ele está relacionado à nossa vida com Deus hoje, ao nosso caminhar com Deus hoje. A esperança, que também é uma bênção para hoje, ela põe os olhos lá no futuro, uma esperança por vir que não depende dessa vida necessariamente, ou nada depende dessa vida. E aí, o que nós somos, o que nos lembram os amigos inimigos de Jó, ou os sábios tolos que nós encontramos neste livro. Nós vimos que Bildade, ele reforça o que ele já havia dito, de que os filhos de Jó mereciam morrer, e o argumento, qual era o argumento de Bildade? Que Deus abençoe os justos, Deus abençoa os justos e traz coisas más sobre os ímpios. Parece ser um argumento que faz sentido. Deus sempre abençoa os justos e traz juízo sobre os ímpios. E se ao lermos o Antigo Testamento, até os evangelhos, se nós não percebermos que Deus está acima de uma definição, vamos dizer assim, limitada do que é justiça e do que é graça, ou se nós não compreendermos a graça de Deus, sem dúvida alguma que nós vamos concordar com Bildade. Mas quem conhece a graça de Deus sabe que a misericórdia triunfa no juízo, e muitas das coisas ruins que as pessoas mereciam, muitos dos julgamentos severos que mereciam, não vão receber ou não recebem, porque Deus graciosamente poupa e perdoa. Então Deus não é justo? Deus também dá aquilo que merecemos. É verdade, ele é justo. Em algumas situações, ele vai dar exatamente o que se merece. Mas quem somos nós para dizer quando Deus tem que agir com graça, quando Deus tem que agir com justiça, ou quando essas coisas se confundem, quando essas coisas se encontram, e Deus então, em sua soberania, ele é livre para agir conforme aquilo que é próprio dele mesmo, dos seus atributos. Zofar chamou Jó de hipócrita. Vocês se lembram disso lá no capítulo 11. E então esses capítulos, especialmente o 8 e o 11, vão mostrar muito dessa sabedoria tola, ou dessa tolice disfarçada de sabedoria. Talvez seja mais próprio dizer a sabedoria verdadeira versus a sabedoria disfarçada, ou a tolice disfarçada de sabedoria.
porque os amigos de Jó foram mesmo tolos que se aparentavam sábios. E depois nós vamos ver como Jó reage, como Deus se manifesta, como a sabedoria manifesta. Então, vale a pena sermos lembrados de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1, capítulo 1, versículo 7. Nós conhecemos esse texto e já o vimos. O temor do Senhor, aquele que teme ao Senhor, não no sentido de ter medo simplesmente, mas aquele que teme ao Senhor, este que teme ao Senhor, ele, sem dúvida alguma, ele vai dar passos em sabedoria. A sabedoria vai se revelar a ele. E uma outra coisa que, quando olhamos para a história de Jó, uma outra coisa que é impressionante, que é importante nós sermos lembrados, é de Romanos 8, 28, que Deus faz todas as coisas conforme o seu propósito, segundo o seu propósito. Deus faz todas as coisas segundo o seu propósito. Nós é quem queremos limitar Deus. Nós é quem definimos o que Deus queremos definir como Deus devia fazer. Se Deus devia fazer desse jeito ou daquele outro jeito, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, por que Deus não viu antes, por que Deus não colocou um limite, por quê? É uma tendência nossa. Assim como as irmãs lá de Lázaro perguntaram a Jesus por que ele havia chegado atrasado, né? Por que ele havia chegado atrasado só depois que o irmão já havia morrido? E Jesus então projeta lá em João 11 a reflexão delas para a vida eterna, para o futuro, e desafia o olhar delas para uma perspectiva eterna. A respeito disso vamos falar daqui a pouquinho mais, porque vocês se lembram que um dos versículos mais impressionantes da Bíblia, não só do livro de Jó, da Bíblia, é a afirmação categórica e esperançosa: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Mas logo voltamos aí. Ainda sobre a questão da sabedoria, Jó capítulo 12, versículo 2. No versículo 1, então Jó respondeu e disse, então é a resposta de Jó. Então Jó ele vai se defender frente às acusações dos seus amigos, que aliás é um outro problema. Essa questão de nós nos defendermos. Há situações que a gente tem que sofrer calado diante de Deus, ajoelhados, quietinhos mesmo, esperar pelo livramento do Senhor, esperar pela bondade do Senhor, e Ele vai fazer. Há situações em que, se a gente quiser responder, se nós quisermos esclarecer, vai piorar, vai piorar. Então, a melhor coisa é aos pés do Senhor, chorar, clamar, e no momento certo, no tempo certo, Ele vai esclarecer as coisas. Jó ele quis se defender e não resolveu muito a sua defesa. Mas ele diz algumas coisas que são interessantes. E no versículo 2 do capítulo 12, por exemplo, na verdade, que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. É como se Jó estivesse dizendo assim, olha, vocês são mesmo os sabichões, né? Vocês sabem tudo, então a sabedoria ela fica aí com vocês e ela vai morrer com vocês, porque afinal vocês sabem de tudo. E aliás, essa é uma característica da falsa sabedoria ou da tolice revestida ou aparente sabedoria. A tolice, ela se apresenta como a sabichona,
ela sabe tudo. E as pessoas que sabem tudo é um problema. As pessoas que têm resposta para tudo é um problema. As pessoas que não ouvem os outros é um problema. As pessoas que não são ensináveis, ou seja, aquele espírito aberto para aprender. Ninguém é maior que ninguém. Todos nós somos menores, irmãos, seres humanos. Só Jesus é maior que nós. Então importa que ele cresça e que nós cada dia mais possamos ser diminuídos. E se nós temos essa perspectiva, podemos aprender com uma criança, podemos aprender com um idoso, podemos aprender com um professor, podemos aprender com um iletrado, podemos aprender com um analfabeto, podemos aprender com qualquer pessoa, em qualquer situação, com pobre, com rico. E se temos o olhar atento, é assim que vamos mesmo desfrutar a vida. Então essa foi a resposta de Jó. A sabedoria vai morrer com vocês. E aí ele começa a responder, depois ele vai no capítulo 14 rogar o favor de Deus, clamar pela misericórdia de Deus, e vai projetar esperança também, vai projetar esperança. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. É muito interessante quando Jó ele roga o favor de Deus. Aliás, essa esperança faz parte, não é? Nós já falamos, essa esperança faz parte da verdadeira sabedoria. Jó 14, versículo 7, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Uau! Que lindo, que lindo. Olhar a vida na perspectiva da esperança. E Jó, ao rogar o favor de Deus, ele pondera sobre a brevidade da vida, ao mesmo tempo em que, ao ponderar sobre a brevidade da vida, projeta esperança mesmo numa árvore seca. Bem interessante isso. E então a esperança também é um tema pertinente à sabedoria, a verdadeira sabedoria, o temor e a esperança. Pois bem, dos versículos 23 a 27, vamos lá, ou melhor, eu falei versículos, né? Mas só um minutinho aqui para eu confirmar as minhas anotações. Ele vai ponderar sobre a sabedoria. Em alguns capítulos, ele continua a falar. Depois Zofar também entra em ação. No capítulo 20, descreve as calamidades que os ímpios sofrem. Jó vai responder no capítulo 21, e aí continua, ele faz no capítulo 22, e Jó, ele segue, e quando chega no capítulo 28, existe um mergulho aqui na sabedoria, uma celebração da sabedoria, uma celebração impressionante da sabedoria. E aí eu queria destacar assim, os dos versículos 23 ao 27, como eu havia dito, mas não apontado o capítulo. Então, do capítulo 28, do versículo 23 ao 27, Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus.
quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Isso é a verdadeira sabedoria, né? É o temor. A verdadeira sabedoria tem a ver com o temor que é completamente voltado para Deus e não posto nos homens, não posto nas circunstâncias. Então, depois de todo o levantamento do que é a sabedoria, no capítulo 28, a afirmação é, capítulo 28, versículo 28, a afirmação é: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. A verdadeira sabedoria vem do temor do Senhor. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria, ou é a sabedoria. E apartar-se do mal é a inteligência. Apartar-se do mal é inteligente. É a inteligência. Quem é inteligente? Quem é o jovem inteligente? Quem é a mulher inteligente? Quem é o pai inteligente? Quem é inteligente? Aquele que se aparta do mal. Aquele que foge do mal. Este é inteligente. E isso faz parte do temor do Senhor. Ah, sim, vale a pena esclarecer. Às vezes as pessoas podem ter uma noção diferente do que é o temor do Senhor. O temor do Senhor tem a ver, está relacionado com apartar-se do mal. Temer ao Senhor não é simplesmente ter uma reverência pelas coisas sagradas, que é importante. Temer ao Senhor não é simplesmente ter medo do juízo de Deus, que também é importante. Mas temer ao Senhor implica e também afastar-se do mal. Afastar-se do mal. E este é o desafio. Se, depois desse tempo juntos, alguém perguntasse qual é, o que nós aprendemos com o livro de Jó, de que serviu estarmos juntos ao redor do livro de Jó, eu diria que eu colocaria um desafio. Valeu a pena se nós entendemos, né? Valeu a pena se nós entendermos o desafio. E qual é o desafio? É o temor do Senhor, é apartar-se do mal. Este é o desafio. Apartar-se do mal, o temor do Senhor, que tem a ver com a sabedoria. Então, antes ainda de nós terminarmos com a questão da esperança, vamos apenas mencionar aqui que Tiago, capítulo 1, do versículo 5 ao 8, a Bíblia fala sobre a importância da sabedoria e a importância de confiar em Deus na busca da sabedoria. Então, aquele que pede a sabedoria deve confiar que Deus vai conferir-lhe a sabedoria, e ele dá essa sabedoria. E a sabedoria, ela não é apenas algo que Deus dá, algo abstrato. A sabedoria também ou Jesus, aliás, é a sabedoria de Deus, conforme 1 aos Coríntios 1, 24. E lá em Efésios, capítulo 1, do versículo 7 ao 10, a sabedoria de Deus é concedida àqueles que procuram Cristo, àqueles que Cristo redimiu, aqueles que foram redimidos em Cristo. Então esses vão encontrar a verdadeira sabedoria. Que privilégio! Que privilégio saber que nós vamos encontrar em Cristo, que nós encontramos em Cristo e em sua palavra a verdadeira sabedoria. Que privilégio, que graça, que misericórdia. Então o desafio está lançado. Encontre a verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria fará com que você esteja longe, aparte-se do mal.
aparte-se do mal. A verdadeira sabedoria pode parecer-se tola, mas é a sabedoria que vem de Deus. Agora, a aparente sabedoria, nós sabemos que é tolice. Só a aparente sabedoria, nós sabemos que é tolice. Se ela não passa pelo crivo da sabedoria que Deus dá, se não passa pelo crivo do temor a Deus, se não passa pelo crivo de uma vida voltada para Cristo, como discípulos de Cristo, então não temos a verdadeira sabedoria se ela não está arraigada e direcionada pela palavra. Sendo assim, tendo o desafio de viver o temor do Senhor e a verdadeira sabedoria, não vou colocar como desafio essa parte, vou colocar como cultivo, cultivo da esperança. Eu diria que apartar-se do mal, buscar a verdadeira sabedoria é o grande desafio. Agora, nós já temos a esperança de Cristo em nós, Cristo em nós, a esperança da glória, nós já temos. Então vamos cultivar a verdadeira sabedoria, e vamos cultivar a verdadeira esperança, não é? Eu acho que eu falei de cultivar as duas coisas, ok, serve, cultivar as duas coisas, né? Cultivar o temor e cultivar a esperança. Mas eu queria destacar aqui o temor do Senhor como o desafio. Esse é o grande desafio, o temor do Senhor. Esse é o grande desafio, o temor do Senhor, apartar-se do mal. Esse é o grande desafio. E o cultivo da esperança. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó capítulo 19, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive. Nós todos sabemos que o nosso Redentor vive. Temos que trazer isso para dentro, para perto, para as nossas lembranças, para a nossa meditação. O nosso Redentor vive. O que nós estamos a fazer da vida, o nosso Redentor vive. E aí, nós não poderíamos terminar frente a este desafio do temor de Deus em nós, de nos apartarmos do mal, frente ao cultivo da esperança, nós não poderíamos terminar sem uma atitude. Sem uma atitude que a gente deve nos inspirar em Jó. Lá no capítulo 1, versículo 20 e 21, olha que atitude. E não será este o caminho para nós encontrarmos a verdadeira sabedoria? Não será este o caminho para nós cultivarmos a verdadeira esperança? Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão, adorou e orou. Eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tirou, e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O que eu vejo aqui? O que nós vemos aqui? Uma atitude de humilhação. Aqueles que se humilham serão exaltados. Uma atitude de humilhação aos pés do Senhor. Essa deve ser a nossa atitude. Se nós queremos mais sabedoria, se nós precisamos do temor de Deus, se nós precisamos de capacidade para cultivar a esperança, não há outro caminho a não ser nos humilhar diante do Senhor. Nos humilhar diante do Senhor e sempre dizer, bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Essa capacidade de nos sujeitar a Ele, que é uma graça dele mesmo, pelo poder do Espírito, é o que nos vai levar ao desafio, né, do temor de Deus, de uma maneira mais segura, mais apropriada e também ao cultivo da esperança. Então, que tal? Agora mesmo, separar um tempinho, entrar no teu quarto, fechar a porta
ou em um outro lugar da tua casa, ou sair para caminhar por um lugar ermo, com o propósito de se prostrar diante do Senhor, o propósito mesmo de se humilhar diante do Senhor, em nome de Jesus. Vamos a isto?